Oi, bom dia a todos. Então hoje vamos falar do capítulo 16 de Mateus. O capítulo 16 de Mateus, ele começa sobre o pedido de um milagre. Alguns fariseus e alguns saduceus queriam achar alguma prova contra Jesus. Então eles pediram que Jesus, se realmente ele tinha poder, que ele fizesse algum milagre para ele, né? Então Jesus disse: "Como é que vocês sabem dizer os sinais desse tempo, os sinais dessa época, né? Vocês sabem dizer se de manhã vai chover, se o céu está pelos sinais. Às vezes, quando o tempo está nublado, você sabe dizer, vai chover. Ou se o tempo está meio feio, leve uma blusa. Ou, né, os povos sabiam os sinais da época. E como que eles não sabiam explicar os sinais que estavam acontecendo, os sinais espirituais, informando da vinda de Jesus Cristo, informando que Jesus Cristo é o Messias. E não é muito diferente de hoje. Muitas pessoas não acreditam, não prestam atenção nos sinais de Deus. Não é simplesmente o que está escrito aqui na mensagem, mas os sinais que Deus nos mostra todos os dias, em todos os momentos, né, que nós devemos prestar mais atenção. Que Jesus fala para a gente: vigiem, estejam sempre alertas. E nem sempre nós estamos, nem sempre nós temos buscado viver de uma vida de acordo com Cristo, com Deus. As pessoas hoje não dão muita importância para o que Deus diz, né? E Jesus diz aqui, como o povo de hoje é mau e sem fé, vocês estão pedindo um milagre, mas o milagre de Jonas é o único sinal que lhe será dado. Será que nós somos muito diferentes do povo daquela época? Será que agiríamos diferente do povo daquela época? Por isso que nós devemos meditar sempre na palavra de Deus, nós devemos aprender com Cristo, nós devemos crescer com Cristo, né? Ter fé. Simplesmente não basta a gente pegar, ler a palavra, a mensagem de Deus, a gente deve meditar e praticá-la, né? Viver uma vida sagrada, uma vida de santidade para Deus, né, em todos os momentos da nossa vida. Dele fala assim, cuidado, Jesus fala, cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Os discípulos naquela época ali não entenderam o que Jesus queria dizer sobre o fermento. Eles acharam que Jesus estava falando do pão, da multiplicação, que eles não tinham comprado o pão, mas não tinha nada a ver com isso. Jesus queria dizer para tomar cuidado com o ensinamento dos outros. Não é muito diferente de hoje. Hoje as pessoas não procuram conhecer-se, saber o que está sendo ensinado nas igrejas, nas doutrinas, se está certo, se é de acordo com o que Deus diz mesmo, se é de acordo com o que o Senhor tem falado. As pessoas hoje não praticam ler, não meditam na palavra de Deus, então elas acreditam em tudo que as pessoas falam, só que eles esquecem que são pessoas falando, não Deus. Né? Nós devemos saber o que é certo e o que é errado. Muitas pessoas hoje são enganadas nas igrejas, muitas pessoas hoje são enganadas no mundo mesmo, né, em outras situações. Por quê? Porque não procuram conhecer a verdade, não buscam a Deus todos os dias, não buscam meditar para saber se é a vontade de Deus ou não. E é por isso que existem muitas pessoas perdidas e nós devemos lutar contra isso. Nós devemos ajudar as pessoas a crescerem, nós devemos ensinar a verdade. Não buscar interesses próprios, como alguns fazem, ou buscar dinheiro, ou buscar riquezas, mas buscar a aprovação de Deus. Nós devemos buscar a aprovação do Senhor em tudo que nós fizermos. Nós devemos ensinar a verdade independente da circunstância ou quem irá atingir. Nós devemos mostrar para as pessoas que Deus existe, Deus é bom e Ele tem um propósito, que os ensinamentos que Ele nos dá não é simplesmente os 10 mandamentos, né? E Jesus não veio simplesmente só para morrer por nós. É muito maior que isso, é muito mais amplo. Jesus veio dar sentido à palavra de Deus. Nós devemos ler e meditar. Tem muita coisa na Bíblia. Se todos procurassem saber o que está escrito aqui, o mundo seria diferente. Seria um mundo bem melhor. Seria um mundo onde as pessoas entenderiam o que Deus quer. Seria um mundo da vontade de Deus. O pecado morreria, né? Mas como nós já nascemos com o pecado, isso vem lá desde trás, nós devemos sempre procurar fazer o que é certo para o Senhor. E daí ele fala a afirmação de Pedro, né? Jesus foi para a região que ficava perto da cidade de Cesareia de Filipe. Né, ali perto, os discípulos perguntaram a Jesus, né? Que Jesus perguntou, na verdade, quem o povo diz que eu sou? E ele fala assim, e Pedro responde, né? Alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que o Senhor é Elias, outros que é Jeremias
e outros algum profeta. E vocês? Jesus perguntou: quem dizem que eu sou? O Senhor é o Messias, o Filho de Deus. E Jesus afirma: felizes é vocês que não foi revelado a vocês por nenhum ser humano, isso não foi revelado por nenhuma outra pessoa, isso foi revelado por Deus. Deus fala com a gente, Deus fala no nosso coração. Nós somos selados com o Espírito Santo toca a nossa vida. Se não tocou, ele vai tocar. Então peça a Deus que você entenda, que você medite, que você a partir de hoje mude a sua vida. Sempre há tempo para mudança, sempre há tempo de aprender o que Jesus quer, sempre há tempo de louvar esse Deus maravilhoso, que nós possamos agradecer a todo dia por Deus mostrar para nós, para as pessoas, o que Ele quer, qual a vontade dEle, ou qual o seu propósito, e nós possamos meditar o que nós temos feito para mudar isso, o que nós temos feito para agradecer, para fazer a vontade do Senhor, para que o Senhor guie a gente para chegar em muito mais pessoas, em muito mais, como que eu posso dizer, e muito mais longe a gente possa ir, para que a gente possa fazer como Paulo e levar a mensagem a todas as pessoas, independente se nós somos mais novos, mais velhos, ou você acha que você não tem alguma importância. Nós temos valor para Deus. Sempre é um Deus que se importa com a gente deve fazer tudo para agradar esse Senhor maravilhoso. Se você está ouvindo isso hoje, é porque Deus tem um propósito para você, meu irmão. Deus quer agir na sua vida, Deus quer transformar, Deus quer que você conheça a verdade sobre Ele. E muitas pessoas hoje têm preguiça. Muitas pessoas hoje não se importam com o que Deus quer, se importam em buscar os seus próprios interesses. Hoje as pessoas buscam, não diferente, muito diferente daquela época, sempre as suas riquezas, que ela ganhe bem, que ela consiga tudo fácil, e não é. Nós devemos batalhar para conseguir as nossas coisas. Nós devemos batalhar em todos os sentidos para que nós recebamos a aprovação de Deus. E se você está passando por alguma dificuldade, pare para pensar, analise, medite, peça a Deus que Ele te ajude a você sair disso, pois Ele vai te ajudar. Em que ele fala, Jesus fala da sua morte e da sua ressurreição. E Jesus continuou, começou a dizer claramente aos discípulos que ele precisava ir para Jerusalém, né? Pois lá ele seria julgado, ele iria sofrer muito, ele ia ser morto e no terceiro dia ele iria ressuscitar. Então Pedro o levou para fora e o repreendeu, dizendo que Deus não permita que isso nunca aconteça com o Senhor. Mas Pedro era tão inexperiente nessa época, ele estava aprendendo, o Senhor veio para ensinar o novo. Então, assim, ele cometeu um erro. Ele cometeu um erro, mas sem a intenção, né, de cometer um erro ali. Ele diz que Deus não permita que isso nunca aconteça com o Senhor, mas Jesus Cristo veio por quê? Qual o propósito principal de Jesus Cristo morrer por nós? Ele deu a vida por nós, mas ele estava falando como é importante a gente prestar atenção nos sinais de Cristo. Ele falou que ele iria sofrer muito ele ia ser ressuscitado, e no terceiro dia, né, no terceiro dia ele iria ressuscitar, ele ia sofrer muito. Mas se as pessoas conhecessem realmente o que está escrito na palavra de Deus, ele iria ver que o profeta Isaías, há 600 anos atrás, tinha dito isso. E quantas pessoas isso hoje não sabem o que Deus tinha dito ou o que Deus tem falado para você e não presta atenção nos sinais de Deus? Nós devemos prestar atenção nos sinais de Cristo em todos os momentos. Sempre Ele quer dizer alguma coisa para nós, sempre Ele quer nos corrigir, sempre Ele quer nos mostrar. Então, Jesus levou Pedro para fora e disse, né? Saia da minha frente, Satanás, você é como uma pedra no meu caminho, para fazer com que eu tropece, pois esse pensamento é de um ser humano, e não como Deus pensa. Então, ao mesmo tempo que Jesus fala que Pedro é a pedra da igreja, que ele vai ser a rocha, o que ele permitir no céu será permitido na terra, que ele afirma que Pedro, aqui ele quer dizer que Pedro irá levar adiante a mensagem de Deus depois que ele subisse para o céu, que Pedro ia começar a igreja, né, que Pedro teria que amadurecer para isso. Aqui ele fala que ele era como saia da minha frente, Satanás, que você é a pedra no caminho, que ele pensando que ele tropece, que nós devemos prestar atenção em todas as coisas que a gente faz, para que a gente não magoe os outros, para que a gente seja um espelho para os outros. E Jesus disse, se alguém quer ser meu seguidor, esqueça os seus próprios interesses, esteja pronto para morrer como eu vou morrer. Né? Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar, nunca terá a vida verdadeira, mas quem esquece a si mesmo, a sua vida, né, por causa de mim, terá a vida verdadeira. Os que ainda o que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida verdadeira? Pois não há nada que poderá pagar para ter a vida de volta, pois o Filho do Homem, na sua glória,
né, virá com os seus santos anjos e recompensará cada um de acordo com o que fez. Eu afirmo a vocês que isto é verdade, né? Estão aqui algumas pessoas que não morrerão antes de verem o Filho do Homem vir como rei. O que ele quer dizer aqui? O que ele quer nos ensinar nesse momento? Ele quer nos ensinar o seguinte, que quando Jesus ressuscitou, ele veio, ele se mostrou para Pedro, ele se mostrou para os apóstolos e para mais de 500 pessoas, que Pedro iria ver ele ressuscitado, iria ver a verdade, ele coroado como rei, né? Pois ele morreu, ficou 3 dias, né? No terceiro dia ele ressuscitou. Então que isso possa nos mostrar que Deus tem um propósito para nós. Deus, ele é muito bom, ele já falava da sua vinda, ele estava alertando, né? E se nós pudéssemos prestar atenção em cada sinal de Cristo, mas nós somos humanos, nós somos falhos, mas nós devemos nos policiar. O por isso de meditar na palavra de Deus, o por isso de a gente vivenciar a cada dia, pedir perdão a Deus, de cada dia de procurar buscar a Ele, de pedir ajuda, pois Ele se importa conosco, Ele tem um propósito na nossa vida. E que a gente possa realmente ser como Pedro, no sinal de ser como uma pedra, né? Que as pessoas possam se espelhar em nós, que a gente seja selado com esse Espírito Santo que ele nos guia e que nós possamos sempre louvar e agradecer esse Deus, por quê? Porque ele veio para um propósito maior. Nós devemos esquecer os nossos próprios interesses, né? Muitas vezes nós temos de abdicar de muitas coisas para fazer a vontade de Deus, mas por quê? Não é que nós estamos dando para Deus, nós estamos devolvendo e o que Deus nos dá. Nós estamos retribuindo uma gratidão a Jesus Cristo pelo que ele fez por nós. Ele morreu, ele nos deixou os evangelhos, ele nos deixou os ensinamentos de Deus, os ensinamentos, o correto, o que Deus quer de nós, porque as pessoas distorcem, mas ele não, ele veio como Deus vivo andar aqui com a gente para poder nos dar sabedoria, para poder espalhar essa mensagem até hoje para todas as pessoas. Nós devemos levar o que Deus quer, a vontade dele. E que se você está escutando essa mensagem, que Deus possa estar te abençoando ricamente e que ele possa estar agindo na sua vida para que você conheça realmente esse Deus como eu tenho conhecido, como eu tenho buscado aprender a cada dia a palavra de Deus. É isso que eu queria deixar para vocês hoje. Que Deus abençoe a todos vocês. Amém.